Hora do bate-papo esportivo. Quem está aqui comigo é o narrador Luiz Roberto. A nossa classificação, bom, basta dizer que o Flamengo, o atual campeão, quase brigou com o rebaixamento lá. Vamos dar uma olhada como ficou a nossa classificação. O circo está em clima de decisão. Fluminense de Muricy, Corinthians de Tite e Cruzeiro de Cuca vão decidir o título na última rodada. Renato e Joel vão para o jogão decisivo em Porto Alegre. Grêmio e Botafogo decidem o quarto lugar, que pode definir a última vaga na Libertadores. Um pouco mais para baixo da tabela está o povo que quer ver o circo pegar fogo, especialmente o Palmeiras de Filipão, que pode decidir o título para o Cruzeiro. O Flamengo de Luxemburgo escapou da Série B e agora vai brigar por uma vaga na Sul-Americana. Entre os piores colocados, restou apenas uma vaga para a Série A no ano que vem. É a nossa classificação, bem mais interessante que a da Espanha. Bem mais. Você já falou aqui um pouquinho do Flamengo, mas outros times importantes também conseguiram escapar do rebaixamento nesse fim de semana, né? Isso mesmo, o Cristiano e o Flamengo, atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, o primeiro campeão brasileiro. Para o Atlético, o sabor foi até mais especial, porque o time ficou muitas rodadas na zona do rebaixamento. Esses times escaparam nesta rodada, em função da combinação de resultados, o Galo Mineiro e o Flamengo, mas sem dúvida que a escapada mais emocionante foi do Avaí. O Avaí perdeu o jogo para o Santos por 2-0, a gente tem imagens de Florianópolis. Aí o Caio fez os 3 gols, os 3 belíssimos, esse primeiro então para entrar na galeria dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro, certamente. E depois a emoção dos próprios jogadores meio que pagando promessa. E a torcida aos prantos. Depois de quase 40 anos, o grande clássico catarinense vai acontecer na Série A. Acho que mais não acreditando até do que pagando promessa. Porque realmente o Avaí flertou direto com o rebaixamento. Lembrando que o Figueirense subiu, né? Então, 2 times de Florianópolis, Figueirense e Avaí, quase 40 anos depois, esse clássico vai se repetir na elite do futebol brasileiro. Agora, antes desses jogos decisivos, a gente vai ter 2 confrontos diretos importantíssimos, né? Pois é, uma coincidência até da tabela, né, Cristiano? São 2 decisões mesmo. Para o quarto lugar, que pode significar uma vaga na Taça Libertadores no ano que vem, por que pode? Porque se o Goiás for campeão da Sul-Americana e começa a decidir quarta-feira contra o Independente, aí essa vaga não virará realidade no Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga pelo empate, jogo contra o Botafogo em Porto Alegre. O Botafogo, se quiser ser quarto, tem que vencer. A outra decisão é a permanência na Série A. Vitória e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está na frente do Vitória no número de vitórias, porém o Vitória joga em casa. O empate mantém o Goianiense na Série A, na elite do futebol brasileiro. Jogo no Barradão, domingo, 5 da tarde. Agora eu vou ter que te perguntar o seu palpite. Cuidado, Cristiano, com essa pergunta. Quem vai ser o campeão? Fluminense, Corinthians ou Cruzeiro, na sua opinião? Eu achei que a rouquidão do William Vac fosse me livrar dessa resposta. Você veio firme. Uma pergunta típica dele, né? Eu acho que o Fluminense vai ser o campeão. Mas eu tenho uma tese, Cristiane, que dos jogos do fim de semana, que a gente tem eles aqui, dos times que disputam o título, o jogo do Fluminense, por incrível que pareça, eu acho, é o mais difícil. Olha, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras em casa e o Palmeiras, essa semana, dará férias para grande parte do seu elenco. Está desmobilizado o Palmeiras. O Corinthians, por sua vez, enfrenta o Goiás, que com a classificação para a final da Sul-Americana, vai enfrentar um time misto, quase reserva do Goiás. Já o Fluminense vai ter um Guarani, está rebaixado, mas vai ter um incentivo especial do Corinthians, do Cruzeiro, e vai querer fazer um bonito no jogo que pode proclamar o Fluminense bicampeão brasileiro. Eu acho a parada do Fluminense mais difícil do que dos outros 2, mas acredito no tricolor. Vamos ver, seu palpite vai dar certo, Luiz. Muito obrigado, boa noite para você. Boa semana, Cristiane. Agora, o assunto aqui é chance de título, e isso o Cruzeiro também tem, e treinou com visitas ilustres, convocação e uma dúvida no meio-campo. O treino foi marcado por visitas. O diretor de futebol do América disse que não foi a Toca da Raposa tratar de negociação de jogadores. Não tem absolutamente nada. A única coisa exclusivamente que eu vim fazer aqui no momento foi isso. Só deixar umas camisas do América, pegar umas camisas do Cruzeiro para algumas ações beneficentes. Esse aí é o Branco, o tetracampeão mundial pela seleção brasileira. Ele saiu apressado. Eu vim visitar o meu filho e fazer uma visita ao Cuca, meu amigo, me deu uma ligada. E desejar boa sorte para esse jogo de final de semana. E falando em divisões de base, o goleiro Gabriel foi convocado para disputar o Sul-Americano Sub-20 em janeiro, no Peru. Competição que vai definir a participação de 2 países do continente nas próximas Olimpíadas. Acabei de fazer 18 anos, estou na plena forma física, eu quero é ficar treinando. 5 dias de folga para mim é mais que suficiente durante o ano. Gosto de treinar, de aprender aqui. Férias para mim é o de menos.
Bom para Gabriel ganhar experiência internacional, assim como Gilberto, que já disputou 2 Copas do Mundo. Depois de 2 jogos suspenso, Gilberto está à disposição. O meia vai ter trabalho para convencer o técnico Cuca. Roger ou Montijo, um deles teria que ir para o banco de reservas. Nesses 2 últimos jogos o Roger teve influenciou o resultado, fazendo os gols, né? Isso é importante para a gente. Eu acho que o grupo do Cruzeiro tem um grupo muito forte, como eu falei, né? Em todos os setores. E é bom pro treinador, né? Dar dor de cabeça pro treinador é bom, né, cara? Tem mais uns 4, 5 treinamentos ainda para depois definir a equipe. Tomara que o Gilberto esteja numa condição boa também. Tudo que é bom jogador é salutar, né? O Cruzeiro precisa torcer contra o Fluminense e o Corinthians para conquistar o Brasileirão. Mas a torcida não abandonou o time e compareceu ao treino de quarta-feira na Toca da Raposa. Os olhares estavam voltados para o outro lado da rua. A Toca da Raposa foi invadida. A torcida cruzeirense e uma luz que não perdeu força. A gente ainda tem esperança de que vai acontecer alguma coisa boa nessa última rodada aí. Esse contato com o torcedor acho que dá força e foi isso que a gente vê aqui. Dá força pro time, entrar guerreiro e ser campeão brasileiro. E até o domingo chegar, tudo é esperança. Meio apreensivo assim, né? Porque a gente tem chance de ser o campeão, mas não são tão grandes, né? Domingo eu vou levar o grupo inteiro para 7 Lagoas, inteirinho. Machucado, suspenso, não relacionado, todo mundo vai estar lá. Porque pode, ao final do jogo, a gente ser campeão. Tá difícil, mas é de onde não se espera que acontecem as coisas, né? Esses times rebaixados, já tá rebaixado, o que costuma é não esperar nada deles, né? E pode surpreender, e se os 2 times perder, claro, Cruzeirão campeão. Fila dobrando o quarteirão para torcer pelo Cruzeiro neste domingo contra o Palmeiras em 7 Lagoas. Passou a noite aqui? Passamos a noite aqui. Fazer o que com o Corinthians? Corinthians só secar agora, não tem jeito. Vai ser 0-0 lá. Agora um aqui pega o Guarani, que já foi rebaixado. O outro pega o Goiás, que também já foi rebaixado e está pensando na Sul-Americana. Tem que empatar os 2 jogos, torcer para empatar e número de vitórias, ser campeão é título do mesmo jeito. O Cruzeiro vai fazer o que com o Palmeiras? Vai ganhar de quanto? 5-0. Isso aqui é otimismo, hein?